Olá pessoal, então vamos aqui à segunda aula da nossa série Transcendência e História. Na primeira aula a gente deu uma breve introdução sobre o tema do livro, né? Glenn Hooks, com o mesmo título aqui da série. E agora a gente vai falar aqui basicamente do capítulo seguinte, após a introdução do livro, que trata do problema da transcendência, certo? E ele está basicamente, né, inserido aonde? Numa espécie de incredulidade, não só a questão da transcendência como tal, como o fato da transcendência como tal, mas também na própria incredulidade em relação às metanarrativas, certo? Então, aquelas narrativas que englobam a humanidade como um todo, dentro de um sentido de significado, né? Ou que implica numa participação humana universal, né, que transcenda a própria particularidade de tempo, lugar, cultura, etc. Essas metanarrativas tendem a ser rejeitadas, né, e tratadas como uma espécie de, vamos dizer, de problema, né, um próprio problema, não só a transcendência, mas a forma como os discursos são, vamos dizer, construídos no sentido de algo que esteja para além aqui das particularidades, das contingências, certo? E isso parte do quê? Daquela suspeita contemporânea, né, herdada, né, da modernidade e transferida para aquilo que eles chamam aí de pós-modernidade, que seria mais ou menos o campo, né, ou mais ou menos a faixa histórica que, né, tradicionalmente os historiadores nos englobam agora, né, mas falando de tempos atuais. Então, aquela velha suspeita, né, de que as guerras religiosas ou o fanatismo, né, foi um dos fatores pelo qual a ideia de transcendente começou também a ser refutada, ou pelo menos jogada para escanteio, certo? A ascensão do cientificismo, principalmente das ciências naturais e da matemática, também foi um fator que veio, né, logo em seguida a este tipo da questão das guerras religiosas e, enfim, o próprio historicismo. Ou seja, quanto mais a ciência histórica foi se consolidando e foi construindo obras e identificando, vamos dizer, as particularidades, as peculiaridades das diversas nações, das diversas culturas, dos diversos tempos, isso foi constituindo uma certa sensibilidade histórica nas pessoas que automaticamente, né, juntando essas três causas aí, vamos dizer, a suspeita contemporânea em relação à transcendência, isso também foi transferido para as próprias metanarrativas, né? Então a metanarrativa seria também uma força retrógrada, né, a visão desses modernos e pós-modernos, certo? Mas além desses obstáculos, né, vamos dizer que são obstáculos ao fato da transcendência, né, que fizeram com que a ideia de transcendência se tornasse cada vez mais rarefeita e opaca para as mentes do homem moderno e pós-moderno, certo? Além desses três obstáculos, existe um quarto, né, que seria propriamente a linguagem, né, que é quando os próprios símbolos, né, que identificam ou serviriam para identificar a presença desse transcendente ou a experiência desse transcendente começam a se tornar obsoletos, certo? Isso começa a acontecer justamente quando o racionalismo, quando os filósofos iluministas, né, que já são por essência também nominalistas, começam a gerar seus frutos, né? Então esses símbolos, né, começam a cair em descrédito justamente quando separados da experiência que os constituíram, certo? O símbolo propriamente não é a coisa simbolizada, né? Mas como o próprio nome diz, né, é uma referência, é um análogo daquilo que está sendo indicado, certo? Então, quando os símbolos religiosos, filosóficos começam a perder, vamos dizer assim, né, o seu caráter efetivo, né, de catalisador, né, de veículo das próprias experiências, né, ou de
de aberturas para essa experiência, né, isso começa a constituir o que? Um dano, né, através da linguagem imagética, da linguagem formal mesmo, né, a compreensão da própria transcendência. E isso é uma doença, um problema que afetou com certeza esses filósofos iluministas, porque eram pessoas que absorviam aqueles símbolos da cultura, certo? O símbolo religioso, etc., e pela não, vamos dizer, compreensão desses símbolos, ou seja, pela não experiência daquilo que é simbolizado, eles simplesmente tratam aquilo como símbolos, ou como letras, ou como textos, ou como palavras, etc., etc., onde nada mais vem do que a própria materialidade daquela coisa, não vem o além daquela coisa, certo? Então, para que esse problema da transcendência, né, venha a ser, vamos dizer, solucionado nos tempos atuais, é necessário um retorno a essa experiência, certo? Não um retorno dos próprios símbolos, né, da manifestação desses símbolos na cultura, né, da exposição desses símbolos, mas da própria experiência desses símbolos. Isso só pode ser feito por pessoas reais e concretas, não por instituições. Por exemplo, a instituição, uma universidade, uma igreja, ela por si só não pode dar essa experiência, a não ser que os membros que compõem, né, ou seja, os intelectuais, os filósofos, ou até mesmo os santos, sei lá, as pessoas de vida mística, estes devem recuperar o sentido da experiência em si mesmos para, enfim, transportá-los aos demais através do símbolo e da sua própria presença, né? Então, Glenn Hughes coloca no seu livro, por exemplo, que as duas influências maiores para ele de filósofos que tentaram fazer, né, um processo, um trabalho em cima dessa recuperação simbólica foi justamente Eric Wegener e Bernard Lonergan, certo? Então, na visão desses dois filósofos, há algumas coincidências. Por exemplo, a de que o homem é, por essência, um ser questionador, certo? O homem é aquele ser que questiona o mundo sensível, o mundo visível ou o mundo cognoscível, né, à procura de um fundamento, certo? A ponto de que Eric Wegener, por exemplo, dizia que a transcendência é o problema decisivo da filosofia, ou seja, o encontro com o fundamento e o fim de todas as coisas é justamente, vamos dizer, o objetivo ou o objeto deste movimento, desse processo questionador da natureza humana, certo? Então, nas experiências, né, vamos dizer, de transcendência, né, nós temos que contar com o quê? Com o fato, né, um discernimento de que o princípio básico do homem é o desejo de compreensão, né, é a busca pela compreensão, né, é o questionamento em vista da compreensão. Como diria Aristóteles, né, o homem é por natureza um ser que deseja saber. Então, a consciência humana, que é justamente este núcleo onde o desejo da compreensão, né, a busca questionadora por uma resposta final, conclusiva, né, isso existe na natureza humana, certo? Esta consciência, na verdade, ela é um processo, né? Ela não é uma coisa, mas ela é um processo, quase como uma tensão, né? Um dinamismo, né? E é um dinamismo que está direcionado à busca basicamente do quê? Da compreensão através do quê? De um significado. Então, o homem é aquele ser que procura sentido e significado nas coisas, certo? Então, o questionamento seria, vamos dizer, um fator de estímulo, não, um fator estimulante para a natureza humana, na busca pelo significado, certo? Este questionamento, esta busca, em contrapartida, não, essa busca, por conseguinte, é uma espécie de disposição não só intelectual, né, em busca de um conhecimento que seja irrestrito, ou seja, que não seja simplesmente um conhecimento parcial ou restrito a um âmbito ou outro, certo? Mas é um conhecimento, uma busca por um conhecimento totalizante ou irrestrito, né? Essa disposição não é só intelectual, mas é emocional,
O homem procura uma resposta, vamos dizer, emocional, afetiva, né? Na busca também, não só de uma verdade, de um conhecimento, mas de um bem. Então, essa busca do homem é uma busca por conhecimento, é um significado de conhecimento, um significado também de um bem, aquilo que o preenche, vamos dizer, na esfera da sua vontade, do seu querer. E, obviamente, isso vai implicar, né, uma disposição moral, ou seja, o que eu devo fazer em vista desse bem que eu procuro, desse bem definitivo, o que eu devo fazer em vista desse conhecimento definitivo do qual eu estou apto e também premente, eu também estou sendo empurrado pela minha natureza a conhecer, certo? Então, o conhecimento, ele por si só, ele não é conclusivo no sentido de que ele não gere, por exemplo, outras questões. Fica claro que a partir do momento que o homem conhece um objeto, finda, vamos dizer, findo o conhecimento deste objeto, aparecem diversas outras questões referentes a esse objeto e da sua relação para com outros. Então, o conhecimento, nesse sentido, ele é ilimitado. O homem pode conhecer tudo que existe, na medida exata de que tudo que existe, tudo que compõe o que existe, está, vamos dizer, latentemente disponível ao homem como um objeto de conhecimento. Não quer dizer que o homem vai conhecer tudo, exatamente tudo, certo? Mas ele é passível de conhecimento de qualquer objeto, de qualquer natureza de objeto. Então é aí que surge na filosofia desses autores, Eric Weger e Bernard Lonergan, a ideia de questão pura. Vamos dizer, qual é a questão pura que o homem procura responder para ter de fato um conhecimento irrestrito e um bem irrestrito, um bem de, vamos dizer, ele alcance isso na ordem emocional e na ordem intelectual, e logicamente na ordem moral. Então, isto só pode ser o que um questionamento de natureza pura, no sentido de que não é um questionamento específico, limitado, mas um questionamento, uma questão ilimitada que o homem tenta responder a si próprio. Então, o objetivo dessa questão pura ou ilimitada só pode ser o ser, certo? Então, a busca pelo ser, mas pelo ser, vamos dizer, infinito, ou ser incontutal, ou ser necessário, é o objetivo da própria questão pura da natureza humana, já que o conhecimento do ser, ele, podemos dizer que é irrealizável dentro da estrutura temporal, porque o ser ele é gradual, certo? Então cada ser tem ali a sua parcela, vamos dizer, de participação, o seu conteúdo próprio, certo? O seu conteúdo limitado também, finito. Então, obviamente, não podemos recorrer a uma cadeia infinita, nem para trás nem para frente, isso já foi posto, um postulado filosófico, não vamos ficar entrando em detalhes aqui, mas o ser, enquanto tal, ele deve ser a causa, a necessidade de todos os outros seres, um ser necessário, certo? E este ser necessário é o objetivo final desta questão pura do homem, o questionamento mais puro que o homem pode acender. Então, o Eric Weger vai dizer, por exemplo, que o ser humano, ele não só ele questiona, não só ele tem questões, ele busca essa resposta para a questão, mas o ser humano, ele é a questão, certo? Ele é a busca aberta por um significado, certo? O ser humano, ele foi feito para isso, e isso pelo simples fato de que nós, na nossa experiência, nos preocupamos com o significado da nossa própria existência, certo? Qual o nosso papel nesse drama humano, na história humana,
Isso, qualquer pessoa normal, vamos dizer assim, pessoa normal, psicologicamente normal, ela um dia ela se levanta essa questão, a questão de si mesmo, do seu papel, certo? Então a participação no drama, vamos dizer assim, né, ela só vai poder ser conhecida plenamente pelo indivíduo que a põe, né, se de certa maneira, né, este indivíduo pode conhecer, né, o significado do drama como um todo, certo? Ele não pode conceber o seu drama como um drama isolado, mas como um drama dentro de um drama total, certo? Uma história como uma história pessoal dentro de uma história total, é o que a gente chama de história sintética, certo? Mas a realidade finita, por ser contingente, né, ela não pode nos oferecer nela a base pelo qual, né, o homem, vamos dizer, encontra, né, vamos dizer, o repouso dessa sua busca, porque a própria base não está dentro dessa realidade finita, ou seja, não é nada dentro dessa realidade finita, certo? A realidade finita ela emerge dessa base, né? Essa contingência emerge da necessidade, que é o próprio fato transcendente, certo? Então nós não podemos ter uma visão direta desta base, desse transcendente, certo? A gente não pode ter uma visão completa e direta dele, né? Do ser completo, do ser não causado, mas nós podemos acessá-lo, né, pelas suas insinuações na realidade. A gente pode antever, suspeitar da sua existência, certo? E até se relacionar com ele, que é o fato da religião. A questão dos modernos, né, quando eles colocam que, por exemplo, apenas os dados dos sentidos podem, né, ser dignos de reconhecimentos na ordem do conhecimento, né, ser reconhecido como conhecimentos reais, né, esse postulado científico, né? Então nada que está para além dos sentidos pode ser conhecido de forma real, né? Isto segundo, por exemplo, o Bernard Lonergan e até mesmo o Eric Hegel, isso é completamente falso, porque o ser, né, o real, a realidade, não é que ele não pode ser verificado, ele é a única coisa que pode ser verificável, certo? Porque tudo que você verifica a partir da noção de realidade, da noção de ser, certo? Então o ser e o real, que não são dados do sentido, mas sim experiências intelectuais, inteligíveis, né? Então ele é verificável por ser inteligível, não por ser sensorialmente captado. Então, por ser inteligível, né? E esta realidade, esse ser, ele é totalizante, ele é necessário, ele é pleno, ele é perfeito, né? Então a totalidade desta realidade também pode ser completamente inteligível, certo? Mesmo conceitualmente, né? Mas pode ser completamente inteligível e além. Isso, de certa forma, vai exigir a existência de um fundamento, né, que seja autossuficiente e necessário, que seja o ser por excelência. Então não é apenas, vamos dizer, um pensamento humano, né, uma abstração humana, mas é uma verificação intelectual, certo? Não baseada em dados sensoriais, ou seja, não mensuráveis, não captáveis pela ciência moderna, né? Por isso que ela rejeita essa transcendência, certo? Com a possibilidade de um conhecimento completamente inteligível, né? Na medida do homem, na medida disto que é o homem, né? A questão que é o homem, né? E na exigência de que este fundamento, né, esta intelecção deste fundamento, né, que é necessário por natureza, né, ele seja autossuficiente e de certa maneira
né, plenamente acessível ao conhecimento humano. Então, se já existe toda, vamos dizer, uma filosofia, todo um esquema de entendimento, seja espiritualista, né, seja religioso, seja filosófico, intelectual, etc., que nos indicam, né, nossa própria, vamos dizer, nosso próprio esquema natural nos indica a existência necessária disto que nós chamamos de transcendência. E, né, o preconceito provém justamente porque, com o avanço das ciências, né, por conta também da rejeição aos aspectos religiosos, né, os preconceitos sobre a religião, a ciência foi migrando para fora dela, a ponto de chegar nesse sentido de que só os dados dos sentidos podem ser tratados como conhecimentos reais, né? Obviamente que aquilo que é inteligível, mas não pode ser verificável no sentido sensorial ou científico no sentido dos instrumentos, né, de mensuração, etc, foi colocado de lado, né, pela cultura dos 3 séculos, vão cada vez mais o componente transcendente da realidade, certo? Também fazendo as pessoas, inclusive, a suspeitar da existência disso. Será que são coisas da minha cabeça? Então, 3 pontos são colocados no livro de Glenn Hughes sobre esses argumentos que afirmam o transcendente, os argumentos a favor, né? Claro. O primeiro deles é o seguinte: a característica desse transcendente, né, por exemplo, ou as características que nós atribuímos a ele, como causa, perfeição, um Deus criador, um Deus misericordioso, obviamente são analogias, né, porque o ser transcendente, ele é por si só um mistério, certo? Então nós atribuímos essas características a ele de modo pleno, né, de modo sublimado, certo? Mas ele é mistério puro. Não quer dizer que ele não tem essas qualidades, essas características. Ele atende de modo perfeito, mas, né, são analogias. Então, os argumentos formais, por exemplo, quando você pega a teologia do São Tomás de Aquino, né, são reflexões, né, metódicas de algo que foi experimentado pelo autor. Não é que essas reflexões são as causadoras das experiências, mas pelo contrário, a experiência que o sujeito teve causou, né, estas reflexões metódicas, ou seja, a formalização disso num complexo de linguagem, né? Além do que, o processo afetivo e intelectual, né, que envolve essas experiências, ela tem um sentido de um retorno, né, como Platão fala, anamnese, uma volta, né, a uma pátria, a volta a um lar, a volta vamos dizer, a um berço do qual você saiu, né, que se dá através de uma experiência, claro, que seja maximamente assimilável. Então, tudo que é dito a respeito do transcendente são, né, das reflexões metódicas dos místicos, dos teólogos, dos filósofos, intelectuais, dos artistas, etc., se dá de forma analógica, justamente como reflexões a posteriori das experiências, certo? O segundo ponto que o Glenn Hughes coloca no livro é que a experiência, né, da realidade profunda ou da realidade última das coisas do qual participamos, ela aparece como o que? Uma base mesmo, um solo, né, da existência, mas da existência consciente do homem, né? Então é a hora que você percebe que a sua consciência está se dando conta de si mesma no infinito, no profundo, no ilimitado, certo? Não é que a sua consciência é profunda, ilimitada, etc, infinita, não. A sua consciência, ela trafega, navega e se enraiza nesse solo
de infinitude, de profundeza, de etc. Então, o ser transcendente, ele não vai poder ser tratado assim, né, na sua relação com a consciência, como um algo ou um lugar, certo? Mas como um reino de possibilidades significantes. Então, a nossa consciência está enraizada naquilo que tem significação infinita. E é dali que a gente extrai a seiva dos significados que a gente consegue acessar pelas experiências. E isso vai de encontro ao terceiro ponto, né? Que o transcendente, além de ele ser, né, vamos dizer, conhecido, experimentado, né, e pode ser caracterizado por analogias, né, e analogias essas que visam a demonstrar que ele é um fundamento, né, um solo, uma realidade profunda. Ele também vai ser algo, né, vai ter um caráter de algo que não pode ser descrito pela própria palavra transcendência. A própria palavra transcendência não diz o que é isto que nós chamamos de transcendência, e também não pode ser entendido como tal, né? Então existem várias referências, por exemplo, ao fato transcendente, à experiência transcendente, né? Como um além, como um indefinido, enfim, como Deus, certo? Então, este além, esse indefinido, este Deus é aquele pelo qual nós podemos nos conectar através da própria esperança, do próprio sentimento, de amor, do próprio intelecto, e até mesmo pelo horror, ou melhor, pelo terror. É aquilo que nos assombra, que nos mete medo, é algo tão grande que quando você tem a experiência, você sente imediatamente um temor, né? Isso tudo pode ser engendrado por quê? Por símbolos, palavras, linguagens, etc, que evocam o excedente indefinido. Então, estes símbolos, palavras, imagens, etc, que, vamos dizer, se tornaram obstáculos também, além do fator do ranço religioso, do crescimento do cientificismo, do historicismo, etc, para a mentalidade moderna nossa, né, ou pós-moderna. Então, esta linguagem, ela se tornou, vamos dizer, obsoleta, né? Quando alguém, por exemplo, quando alguém entra numa igreja, você vê aquele monte de imagem, aquele monte de desenho, aquelas coisas todas, aqueles símbolos, você entra, você fica, uma pessoa que não é religiosa, ela entra, tá vendo? Isso aqui é um circo, isso aqui é um cenário, porque ele não consegue mais absorver aquilo que foi experimentado por aqueles que desenvolveram os símbolos. Então, em termos de símbolos, por exemplo, nós podemos, por exemplo, nos referir àquele sujeito lá, o Karl Jaspers. Karl Jaspers é aquele que percebeu, por exemplo, uma espécie de confluência, né, entre o surgimento de diversos símbolos em algumas sociedades, civilizações, né, mais ou menos nos mesmos períodos e mais ou menos sem elas terem tido contato, vamos dizer, histórico, efetivo. É aquilo que ele chamou de período axial, que se deu mais ou menos 800 antes de Cristo a 200 antes de Cristo, né, 600 anos aí, esse prazo de quase um pouco mais de meio século. Ele diz que na China, né, teve o surgimento lá do escrito lá do Tao Te Ching, que, por exemplo, mencionava a ideia do Tao. Tao significa caminho, certo? E ele tem todas as características desse transcendente, desse limitado, deste algo que não se mistura com aquilo que é finito, temporário, imanente. Na Índia, né, o escrito dos Upanishads, onde se refere ao Brahma como uma realidade suprema, mesma coisa. Inclusive a tradição derivada dos Upanishads é a tradição vedântica, né?
onde eles descrevem, por exemplo, o universo finito como Maya, ou seja, a manifestação desta realidade suprema que não é o universo. Na Grécia nós tivemos a eclosão dos símbolos filosóficos, né? Tanto pré-socráticos como pós-socráticos, ou seja, como Sócrates, quando ele afirma que tudo surge do bem ou do ágaton, né? E que esse ágaton está para além de qualquer formulação linguística, certo? E também entre os hebreus que, né, descrevem Deus como uma realidade infinita, inabarcável, né, que criou justamente essa realidade finita e contingente, no qual nós somos participantes como criaturas. Certo? Então, neste período, por exemplo, estes símbolos surgiram no seio da humanidade, por exemplo, em civilizações distantes umas das outras, mais ou menos nas mesmas épocas. Então, o Tal, o Brahma, o Deus, o bem, né, socrático, além de inomináveis, incognoscíveis, eles representam simbolicamente a transcendência, né, enfatizando justamente a sua inefabilidade, ou seja, o fato de que você pode constituir um símbolo para a experiência desta realidade, mas sem esgotá-la com o símbolo, porque os símbolos não carregam as experiências correspondentes, apenas, né, vamos dizer, aludem a elas. Então, quando os símbolos falham na sua função, né, de catalisadores da verdade experimentada, eles vão se tornar, por exemplo, letra morta, né? Vão se tornar desenhinhos, vão se tornar palavras sem significado, né? Embora haja uma forma de você reextrair daqueles símbolos, né? Renovar aqueles símbolos novamente, a fim de conectá-los à sua experiência. Então, esta seria a falha fundamental da cultura ocidental, segundo o Glenn Hughes, a cultura ocidental moderna. Os símbolos perderam o contato com a experiência, certo? Isso é afirmado por Eric Wegelin também no seu esforço intelectual, certo? Então, isto vai exigir todo um processo de recuperação simbólica, né, dentro do seio da cultura ocidental, certo? Vou dar uma pausa aqui antes da gente prosseguir, né, e falar um pouco de como, né, essa recuperação pode ser feita, né, a nível histórico, a nível filosófico, a nível da vida cotidiana, certo? Vou fumar um cigarrinho, já voltamos. Então vamos lá. Falou, né, sobre a necessidade de uma recuperação, né, a nível simbólico, a nível dos significados, né, dentro do contexto da cultura ocidental, em vista deste, né, decréscimo de entendimento, de unidade aí de concepção da ideia de transcendente. Isso daí, claro, tem suas ramificações, por exemplo, na própria forma de compreender a história humana, certo? Como a gente disse, a história humana, a princípio, ela só tem unidade, no sentido, né? A humanidade, né? A história humana não, a humanidade, quando você fala humanidade, só existe uma unidade no sentido biológico, ou seja, no que nos une enquanto espécie, certo? No nível histórico, a unidade ela é construída, ou seja, ela é um produto de uma técnica formal do homem, certo? Da ciência histórica, dos historiadores. Mas no nível do transcendente, a história ela é a própria participação do homem, né? Vamos dizer, na ação divina, né? Fruto da sua vontade. Certo? Então, a recuperação simbólica, né, vamos dizer assim, do significado ou do sentido da história, ela vai ser tanto a nível intelectual ou nível filosófico, né, e até mesmo a nível religioso, claro, ou espiritual, místico,
mas também ela tem que se dar no nível da vida cotidiana. O homem tem que, vamos dizer, através desses símbolos, né, ressacralizar o sentido da sua vida, ressacralizar o sentido das suas ações, né? Porque sem isso, aquela boa e velha sensação, por exemplo, de confusão intracósmica, né, que é típica aí da sociedade moderna, né, principalmente de 2, 3 séculos para cá, isso continuará. E isso é a fonte praticamente de grande parte dos males da sociedade contemporânea, né? Já que intelectualmente, né, vamos dizer, o conhecimento irrestrito, né, daquilo que é transcendente, né, e o bem irrestrito que é este transcendente, não são mais captáveis ou não são mais discernidos e não são mais experimentados, né, de uma forma, vamos dizer, suficiente pelo homem contemporâneo. Obviamente que isso vai refletir na sua condição moral, né, e você vê que as questões culturais, as questões políticas, as questões econômicas, todas elas envolvem uma queda moral absurda, né? O próprio problema do aborto, por exemplo, o problema do aborto, ele se origina muito, né, desta relação afetiva e intelectual para com o transcendente, né? A pessoa não tem mais, vamos dizer, o acesso ou a experiência de certas verdades, né, irrestritas, como a gente está falando aqui, verdades que são para além das verdades aqui, vamos dizer, particulares, né, a verdade enquanto tal, e nem do bem enquanto tal, certo? Obviamente, como elas vão conduzir as suas ações, as suas atitudes aqui no mundo histórico, vão conduzir de forma compatível com esse desligamento da condição transcendente, certo? Então, de certa maneira, o que deve existir tanto no reino do intelectual, né, da filosofia, quanto no reino da vida cotidiana das pessoas simples, como nós, né, vamos dizer, é uma recuperação a esse acesso ao transcendente através dos próprios símbolos tradicionais. Então, não basta criar novos símbolos, novas cosmogonias, novas cosmovisões, como Stephen Hawking, etc., né? Querer dar uma nova roupagem, né? Uma roupagem mais racional, mais apta, né? ou mais condizente com os tempos atuais. Não, é uma recuperação dos próprios símbolos tradicionais, certo? Mas acontece que por conta dessa aversão, né, até linguística, né, em relação às metanarrativas, né, que acaba sendo uma consequência da experiência com o transcendente, há a tendência dos filósofos modernos, né, que são aqueles que, vamos dizer, derramam da cultura geral, né, isso vai se estratificando até chegar nas pessoas mais simples, na vida cotidiana. Esse filósofo moderno, a negação do fundamento transcendente, né, e das próprias metanarrativas, né, vamos dizer, o seu traço característico. Tem vários exemplos, né, desses filósofos desconstrucionistas, socioconstrutivistas, né, Richard Hort, Jacques Derrida, Michel Foucault. O que esses caras querem, na verdade? Qual é o interesse deles? É trabalhar pela supressão total, né, do conceito de transcendência, né? E como eles vão fazer isso? Como eles vão operar essa supressão? Através da destruição dos símbolos fundamentais ou tradicionais, certo? Através do uso corrosivo da linguagem, certo? Então a linguagem, ele é vamos dizer, uma arma, um instrumento fundamental da natureza humana, certo? Fundamental da questão, né? Como diz Éric Weber, a questão, ela envolve, né, um processo de linguagem, um processo de reconhecimento, né, e até de criação de símbolos. Então, isto que Glenn Hughes no livro chama de filósofos da infundação, ou seja, aqueles filósofos que são completamente aversos à ideia de um fundamento transcendental,
né? O que eles são contra, na verdade? Eles são contra, em primeiro lugar, as concepções universalistas, certo? Segundo esses filósofos, não existem concepções que são dignas no sentido de uma universalidade, de uma totalidade, né? Por exemplo, da natureza humana. Então, eles vão em busca de explicações, né? E de direções que sejam fragmentárias. Nenhuma delas vão ter, por exemplo, uma direção concreta, por exemplo, do fluxo da história, certo? Então, qualquer significação que não seja, por exemplo, contingente, transitória, imanente, sensorial, etc., esses autores vão renegar e vão construir todo um edifício teórico para a destruição, linguístico para a destruição destes símbolos, para que eles se tornem cada vez menos acessíveis à experiência, certo? Inclusive, não é só das metanarrativas, vamos dizer, de sentido religioso que esses homens trabalham contra, mas das metanarrativas, inclusive, filosóficas ou abstratas, né? Por exemplo, Hegel, Kant, na cabeça desses caras ainda são, vamos dizer, filósofos autoritários. Por quê? Porque eles ainda carregam, né, ainda são animados, ainda são impelidos pelas metanarrativas religiosas, só que com outra roupagem, certo? Então deram vamos dizer, fizeram uma tradução da metanarrativa religiosa, uma metanarrativa filosófica. Eles também são vistos como autores perversos por esses filósofos da infundação, porque esses autores, eles ainda, né, pressupõem o fator transcendente, embora ali, né, totalmente deslocados, eles ainda admitem o transcendente, mas estes filósofos da infundação não, certo? Nada que seja universalista em termos de natureza humana, nada que indique uma direção da história, certo? Mesmo que seja no nível do imanente, né, como Karl Marx, etc., né, que vem aí um futuro maravilhoso para a humanidade, desde que alguns caminhos sejam traçados, né, e qualquer tipo de significado que você possa atribuir às ações humanas, aos eventos históricos, etc., que não estejam condicionados pela ideia de contingência, ou seja, aquilo aconteceu ali e somente ali, porque aquilo ali é algo particular e só houve ali e não tem um sentido para lá nem para cá, é só atomisticamente aquilo ali, certo? Então são filósofos fragmentários, né? Corrosivos, certo? Que acreditam que uma ânsia por um sentido ou um significado são correntes que atam o homem, certo? E quando você vai confrontá-los dizendo, não, mas isso é uma tendência da natureza humana, todo homem procura por um sentido, todo homem procura por um significado para a sua própria vida, para as suas ações. Aí eles vão falar, não, mas olha só, isso é porque você aceita uma narrativa, uma metanarrativa. Ao rejeitá-la, você vai se ver livre disso. Você vai ver que você não precisa de sentido algum para as suas ações ou para a sua própria vida, certo? Quanto mais para a história. Então, por exemplo, a validade real está, para esses caras, está apenas atribuída à ideia de pluralidade de experiências e não de uma experiência comum, certo? Consequentemente, uma pluralidade de mundos linguísticos, de contextos culturais, de situações históricas, de condicionamentos psicológicos e etc, etc. Não tem uma unidade de sentido nenhum, nada tem unidade de sentido, apenas uma pluralidade específica e particular. Então, é uma espécie de guerra contra tudo aquilo que é totalitário, tudo aquilo que é global ou universal. Como diria lá o Richard Hort, né? Em favor da liberdade infinita e irrestrita. O irrestrito para esse pessoal é a liberdade de não ver sentido em nada, certo? Então, a proteção dessa pluralidade
vai vir de uma espécie de afirmação, né, da ilegitimidade do inteligível, né? O Steiner falava isso, ó, quando a gente tornar ilegítimo o inteligível, certo? A gente vai perceber que, na verdade, aquilo que nós chamamos de inteligível provém de uma categoria de pensamento abstrato que se chama transcendente. Então, porque o homem criou essa questão de transcendente, ele criou simultaneamente a ideia de que algo possa ser inteligível. Olha só, cara, a doideira desses caras. E não o contrário. Do inteligível, ou seja, de uma intelecção, o homem percebe o transcendente, ele capta o transcendente. Mas eles veem o contrário. Então, o transcendente é um nome pelo qual os homens passaram a atribuir um processo correspondente, que seria a própria inteligibilidade. Certo? Então, toda essa crítica, vamos dizer, dos filósofos da Fundação, eles vão estar baseados, basicamente, em 3 omissões cruciais. A primeira delas é uma omissão em relação à natureza da consciência racional, né? O fato da consciência racional ser questionadora, ou, né, ela buscar respostas para dilemas concretos e dilemas até para além, né, da vida presente, né, sobre o fundamento, o fim de todas as coisas, de forma irrestrita, ou seja, de uma forma total, né, não uma forma limitada. Isso daí mostra o quê? Que isso só é possível porque o próprio universo finito não é inteligível o suficiente, né, para que nós possamos supor uma base, né, a tal da base transcendental. Ou seja, não é pela reunião de questionamentos sobre as diversas facetas do mundo visível que nós vamos juntar tudo e extrair um resultado, que é o mundo invisível. Não. Certo? O universo finito não tem essa capacidade de dar isso para nós. Mas o transcendente está insinuado, certo? Na totalidade do finito, como? Na própria finitude do finito. Pelo simples fato do finito ser finito, ele não pode sugerir a ideia de algo que seja infinito. Isso só pode ocorrer se o infinito conter dentro dele o próprio finito, certo? E isso se dá no homem, por quê? Porque o homem é aquilo que o Eric Weger falou, ele é a questão, certo? Então ele é a tensão, a existência humana é uma tensão entre esse elemento contingente e finito, certo? Que não é capaz de nos dar por si mesmo, né, a percepção, né, a inteligibilidade suficiente para saltar para o transcendente. Mas isso acontece por quê? Porque o transcendente também está se insinuando, também está embrenhado, ele contém e abarca todo esse finito, certo? E nós o pressentimos, não no finito propriamente dito, mas juntamente ao finito. Então o homem é esta tensão, ele é contingente, né? Como todas as coisas o são, mas ele está ligado ao reino da necessidade, ao reino da transcendência. Então ele vive em constante tensão, e isto, né, é uma coisa que os filósofos lá em Fundação não percebem. A segunda coisa é em relação a tal reivindicação totalística ou totalitária, porque geralmente eles reconhecem as particularidades, né, como totalidades. Eles tratam as particularidades
como aqueles que eles próprios acusam de tratar as totalidades, certo? Sendo que as visões totalitárias que eles tanto execram, né, como as metanarrativas religiosas ou filosóficas, que sejam, elas geralmente reconhecem também as particularidades, né, as contingências de tempo, lugar, cultura, etc, etc. Haja vista a própria religião católica cristã, né, ela tem dentro da sua metanarrativa, vamos dizer, simbólica, ela tem lugar para todas essas contingências culturais, temporais, locais, certo? E ela absorve todas elas dentro da sua metanarrativa. Então não é que a metanarrativa, como eles pensam, despreza todas as particularidades, pelo contrário, ela amplifica essas particularidades, ela coloca em mais evidência, e não como esses filósofos fazem, que é tratar as particularidades de forma totalitária. Você vai fazer uma crítica a uma particularidade hoje de alguém, ou de alguma coisa, de alguma cultura, os caras reagem como o Talibã, joga bomba com você, certo? Então a reivindicação totalística também vamos dizer, um ponto cego dessa crítica. E o terceiro seria o quê? O fato deles desviarem da transcendência, né? Desviarem a transcendência do respeito pelo mistério. Como assim? Eles acabam transferindo, vamos dizer, o caráter misterioso que tem a transcendência para as demais áreas da vida humana, né? Onde o significado transcendente vai se tornar a pura ausência de significado. Então, a ausência de significado, de qualquer sentido específico, de qualquer unidade totalizante, isto daí é que vamos dizer, o místico, o infinito, o máximo, a divindade, certo? É como fosse algo a se buscar, a se atender como o próprio mistério. Então, quer dizer, eles, ao negar a transcendência, eles transferem ao caráter misterioso dela para as demais coisas da vida, para as coisas particulares. Certo? Então, aí estão as três omissões cruciais, segundo Glenn Hughes, né, desta crítica. E é nessas três omissões que nós temos que trabalhar, certo? Intelectualmente também, claro, na vida comum, para combater esse mal, né? Tentar compreender a natureza da consciência racional, que é buscar o sentido das coisas, o sentido de si mesmo, até o sentido da história, mas sempre na linha do transcendente, né? Aquilo que está para além do tempo e da finitude, né? Restaurar as metanarrativas no sentido de que elas sejam sim totalitárias, porém, né, que sempre abarquem todos os sentidos das particularidades e, né, redirecionar o sentido do mistério, não para as coisas particulares, para as coisas atomísticas, mas para o nível da transcendência. Então essa categoria de filósofos vai passar de reducionismo, de um reducionismo, né? O trabalho deles não vai passar de um reducionismo, né? E no fim das contas eles só reforçam, né, o fato transcendente, né? Eles pagam mico, né? E quem segue esses caras está pagando mico junto com eles, né? Agora a pergunta que vem: como se dará a inversão desse estado de coisa? A reversão para um estado natural, né? Já que transcendência significa mistério, nós temos que voltar, né, à experiência desse mistério, certo? E basicamente a gente vai ter que ter uma distinção bem clara entre os domínios próprios do conhecimento humano, né, das ciências, né, etc. Né? Distinguir isso dos mitos, né, das narrativas que orientam
né, o drama comum, certo? Porque o que esses caras fazem é uma confusão entre esses dois planos. Então, o domínio da ciência acaba por lançar uma crítica sobre esses mitos que orientam o drama comum, remove do homem a capacidade dele se agregar a esse drama comum de forma natural, conforme a sua natureza questionadora, né? E eles próprios criam novos mitos, muitas das vezes totalizantes, muitas das vezes fragmentados, fazendo com que, de certa forma, o tecido social, né, fique todo desbaratado, procurando aqui e ali novas, vamos dizer, novas possibilidades de significação para a sua própria vida. Os indivíduos ficam doidos, certo? E esta orientação, vamos dizer assim, né, do drama comum, do drama transcendental comum a todos os seres humanos, independentemente de época, cultura, lugar, etc., ele por si mesmo tem um caráter plural. Ele não pode excluir ninguém, gente, porque todo mundo é humano. Portanto, é multicultural. Não pode excluir nenhuma cultura, porque todas as culturas são compostas por seres humanos. Então, a recuperação do conceito de transcendência, ela vai passar também por metanarrativas. Vai pressupor a existência de metanarrativas, sejam religiosas, sejam históricas, sejam filosóficas. Certo? Uma recuperação, né, como a gente disse, pluralista, mas que vai além, né, daquilo que o Glenn Hughes no livro fala que são as duas visões distorcidas da história, porque aí que entra a questão da história na transcendência. A história é um elemento fundamental dentro da percepção do transcendente. Não há percepção do transcendente sem automaticamente se levantar a questão da história da humanidade, certo? Não tem como a gente falar qual o propósito da minha vida sem falar qual o propósito da existência, qual o propósito do mundo. Isso compõe, né, é um elemento da história. Então, uma das visões distorcidas da história, né, que derivam do fato do estado de coisas, né, contrário ao transcendente, é aquela história, né, que visa um sistema totalizante, como se existissem respostas finais sobre a própria história humana, respostas finais a nível temporal. Então, a gente vê Karl Marx, Hegel, esses autores, né, como a gente está estudando lá na série O Sentido da História, eles operam, né, esse produto final, eles criam esse produto final, sistemática totalizante aí que responde, né, responde às finalidades humanas dentro do contexto temporal. E a segunda visão é propriamente essa visão pós-moderna da história, né, que diz que nós estamos seguindo um caminho de progresso, uma expansão contínua de liberdade, de tolerância, quer dizer, né, como se esses elementos, liberdade e tolerância, fossem, né, os condutores da história, né, à medida do progresso. Não? Então, os sistemas totalizantes, né, que vamos dizer, escatológicos da história e a consequente seu par ali, né, fundamental, que é essa história como uma história da liberdade ou da expansão da tolerância, são mitos, certo? Mitos no sentido do drama comum, novos mitos, certo? Que tiraram das metanarrativas, vamos dizer, transcendentes e trouxeram para as metanarrativas, né, ou até narrativas particularizantes,
mas sempre a nível da imanência aqui do temporal. Então, em vista disso, somente uma história, uma história que seja fundamentada no transcendente vai ser uma história genuína e significativa, certo? Qualquer tentativa de criar uma narrativa histórica, por exemplo, como a história universal, a história da humanidade, etc., que siga esses sistemas totalizantes aí que dão respostas finais ao destino da humanidade na Terra, no tempo, ou que aludem a algum elemento do tipo liberdade e tolerância como condutores do progresso histórico, vão ser sempre narrativas infundadas, não genuínas, e os significados muito pueris e inconsistentes, certo? Então vamos finalizar por aqui, Falamos aí sobre o problema da transcendência, de como isso, de certa maneira, tem a ver com um problema também dos símbolos ou da linguagem, certo? A profusão aí de novas criaturas pensantes que acabaram por baixar o nível da transcendência, ao nível da temporalidade aqui, da imanência, através da não compreensão desses símbolos fundamentais, certo? Que deveriam ser catalisadores das experiências próprias que os geraram, e de como a gente, de certa maneira, tem que recuperar isso no plano das narrativas históricas. Ou seja, narrativas históricas, como a gente diz, que sejam genuínas e significativas, que estejam fundamentadas justamente no fundamento, ou seja, enraizadas no fundamento, no solo, na base, que é o elemento transcendente, certo? Então, vamos ficar por aqui. Obrigado a todos e valeu!